pesquisas, as mulheres estão se arrependendo de terem aberto mão de um precioso tempo com a família pela carreira. Então, a produção do Saia Justa quer saber se nós estamos arrependidos. Eu acho que eu vou sentir isso talvez daqui a alguns anos. Por enquanto, eu acho que não, porque eu me sinto... A minha atuação na minha carreira é necessária para o mundo que eu pretendo que elas vivam, entendeu? Eu não acredito que o tempo que eu escrevi meu último romance, por exemplo, que era um tempo que eu estava amamentando, que eu poderia estar mais presente, que eu saí de casa para escrever um romance num escritório fora de casa, possa ser danoso para o futuro delas, uma vez que eu acredito no que eu fui fazer. E isso pessoalmente. Mas talvez eu entenda essa pergunta de forma mais ampla, que é o seguinte: a vida moderna, ela nos tira algumas satisfações da vida familiar, do que era antes, daquela coisa. Eu acho que não, Fernanda, porque eu acho que no caso aqui, vou te falar para nós três, se eu não fosse atriz, Jesus, o João ia ter uma mãe maluca. É uma profissão que primeiro que eu fui ter filho só com 34 anos, ao contrário, eu fui ter filho numa fase que eu estava mais estável na carreira. Eu tenho, aliás, uma carreira excelente, para ter filhos, porque eu trabalho às vezes só à noite, só de tarde, eu tenho espaço. Só sexta, sábado, domingo. Telefonista, que por necessidade sai às 8 da manhã, chega às 7 por 20 anos. As pessoas falam, ai, você é atriz, como é que você vai? Eu falo, gente, a atriz está feliz. Trabalha de noite, tem horários fantásticos. Imagina uma empregada doméstica. Isso sim eu acho barra. Agora, no meu caso, eu só podia ser atriz, senão eu ia estar tirando roupa no açougue, dando show na floricultura. Coitado. Tirando roupa no açougue? Tirando a roupa no açougue? Sim, tirando a roupa no açougueiro. Ela é descontrolada, imagina. E eu acho que faz mal para filho é mãe infeliz, mãe frustrada. Isso acaba com o filho. Certamente. Conta para nós, Rita. Eu não tenho a menor culpa com relação a isso, não. Eu acho que eu assim, não fui uma mãe, aquela coisa super presente, perdi vários dentinhos dos meninos. Ah, nasceu tal dentinho, eu não estava. Cata, né? Pra fadinha. Mas eu perdi muita coisa dos meninos por causa que eu estava na estrada. Mas quando eu estava com eles, eu estava lá inteirona. Então, a quantidade de tempo... A gente aprendeu, eu acho, a lidar com a qualidade, a ideia da qualidade, que é um eles, conceito da mulher. Bacana. Porque não adianta você ficar o dia inteiro com o filho também, como ficavam nem a minha mãe, mas ficam algumas mulheres ainda hoje, e impaciente, e distraída. Mas eu invejo vocês, porque eu não tenho isso tão resolvido assim. Não. Não. Eu tô falando que eu acabei de ainda sofro até hoje. Não sei, eu acho que primeiro que eu perdi alguma coisa, alguma culpa por ter deixado de dar alguma coisa. Tem uma imagem, assim, uma coisa que aconteceu quando meu filho era pequeno, ele devia ter uns 8 anos, uma história que nunca saiu da minha cabeça, que é emblemática, assim. Eu ia saindo para trabalhar muito atrasada, tal, e ele chegou na porta da cozinha, tinha um pássaro preto que ele adorava. Ele disse assim: mãe, o pássaro preto está doente, ele vai morrer, ele está acontecendo muita coisa, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu falava, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar. Ele disse, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele estava chorando, desesperado. E eu fiquei naquele dilema, na porta do elevador, e eu entrei no elevador, fui embora, o coração batendo. E quando eu cheguei no trabalho, ele ligou aos prantos, dizendo, o pássaro preto morreu, o pássaro preto, que ele adorava. E eu nunca consegui superar esse dia, sabe assim, de não conseguir. Eu falava... Eu devia ter faltado aquele dia, o pássaro preto ia morrer de qualquer jeito, mas eu podia ter ficado do lado dele na hora que o pássaro preto morreu. Não, mas foi legal a experiência para ele. Faz parte do pacote, eu acho que... Mas para mim, eu não consegui resolver. Então, esse tipo de incidentes, assim, que aconteceram ao longo da vida de quem trabalha fora, né, várias vezes, são coisas que eu acho difícil. Achei vocês mais seguras. Vocês têm criança pequena, né? Vocês têm criança pequena, então não dá para perguntar. Para os meus eu pergunto, mas e aí, vocês sentiram o quê? Nada, eles acham tudo maravilhoso, achavam legal, tudo eram bacanas, e todos os outros pais eram caretas normais, e a gente era bacana que estava na estrada fazendo rock and roll. Então, para eles é até um motivo de se achar bacaninha que foi criado desse jeito. Eu acho que patada de galinha não machuca pinto, entendeu? talvez ele esteja bastante feliz. Quem ficou com a dúvida e com a dor fui Somos eu, nós, né? A culpa nos pertence Mulher é um bicho mesmo complicado. Beijo nela. Você não tinha dado ainda, eu também vou dar. Coisa da história, meu Deus, que história. Ai, gente, mas eu não entendi a fazer vocês chorarem. A gente já passou por um momento apertado, assim. Eu já tive um filho no hospital e eu na estreia.
Na semana passada, a gente falou da delicada relação entre casamento e dinheiro. Hoje, as questões financeiras são a principal causa de divórcios nos Estados Unidos. Passou disparado pelos problemas sexuais. E durante a semana, muitos internautas entraram na discussão e foram mais de 600 e-mails no total. E hoje a gente teve uma surpresa. Tem muita gente sem saber como lidar com a nova formação familiar. Aquela que engloba os meus, os seus, os nossos filhos. Eu acho complexo, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem uma coisa que nós temos que pensar para esse século, que é reencontrar, e de forma mutante, porque não é reencontrar e definir um quadro como uma verdade absoluta e levar ele adiante, mas em mutações, um novo paradigma que conserte uma certa coisa que aconteceu, eu acho, no século passado, depois dos últimos 50 anos, que é essa facilidade que as pessoas encontram em desfazer um casamento. Por quê? Essa tendência que as pessoas encontram de está entediante, está difícil, está complicado, não estou com tesão, vamos nos terminar? Vamos. É tudo extremamente excitante para as pessoas adultas e tudo muito constrangedor, eu acho, para as crianças. Porque é muito difícil que uma relação termine sem desafetos, sem o seu pai é isso, sua mãe é aquilo. E é muito difícil também que você consiga reconhecer que uma pessoa nova na sua vida, um novo pai, não um novo pai, mas um novo amante da sua mãe, um novo amante do seu pai, não seja uma coisa intrusa, não seja uma coisa dolorosa, não seja uma... Eu acho muito complicado, eu acho que depois que eu tive filho, eu tenho tido uma consciência a respeito da necessidade, da durabilidade do meu casamento que eu não tinha antes. Antes eu tinha a ideia do casamento eterno, entendeu? Por exemplo, você é casada com o Roberto há 30 anos, não sei, e tem os seus filhos criados pelo pai e pela mãe. Você não percebe que esse relacionamento durável de vocês realiza os seus filhos de uma maneira muito, muito interessante, coisa que a gente não vê nos filhos de pais separados? Totalmente. Eu também sou filha de pais que ficaram casados 60 anos. Então, eu tenho essa coisa antiguinha, mais uma coisa antiga que eu tenho, que eu gosto disso. Eu gosto de ficar casado para sempre. Eu gosto dessa ideia. Eles gostam. Fora, né? Só por fora, bicho. Só o cabelo dei aquela pinta. É só o cabelo dei aquela pinta, bota as roupas modernas, mas isso aí é careta. Essas duas aí Pois é, uma família moderna. Eu estava achando legal essa coisa de filhos de outro casamento, de ter uma... É um batomzinho. Batomzinho, deixa eu ver. Olha o espelho, querida. Podem continuar. Aquela coisa que estava passando agora das mulheres do outro casamento, os filhos e não sei o quê, os terceiros era a filha única, depois acochambrou os outros. Isso dá certo, irmãos, mas isso dá certo interessante. aqui e acolá, entendeu? Eu acho o seguinte, eu sou filha de pais separados e definitivamente eu reconheço traços em mim característicos desse tipo de situação. Você ficou... Tomara a Deus que filhos de pais separados de inúmeras outras famílias consigam não passar pelo que eu passei. Que é a sensação de que houve uma intromissão na minha vida, de adendos afetivos. Você tem também, assim, irmãos de outros casamentos? Tenho. De pais, de madrastas, de padrastos. Humor, assim, como a nossa reportagem. É um pouco constrangedor, eu acho um pouco constrangedor. A maioria das vezes me parece que é menos simples do que essa matéria belíssima que a gente viu. No caso, a gente não está discutindo. Que bom, que delícia que vocês têm casamentos longevos. Mas se não ocorre, é foda. E que vocês estão a fim de mantê-los, que maravilha. Só que hoje em dia a gente não está perguntando se é para separar ou não. Existe isso, é um fato que está havendo. Entendeu? Diz que apenas 25% hoje das crianças nascem em famílias Mas é por isso que eu propus a ideia de um novo paradigma. Como criar a consciência de que, infelizmente, depois que você tem filhos, você deve deixar de ser um pouco egoísta e pensar que coisas que fazem com que os casamentos terminem, tédio, ausência de tesão. Ódio. Não, aí sim, eu não tô... Mas é claro, tudo há uma medida. Eu não estou dizendo que você deve ser abusado e permanecer do lado do cara, que você deve ser agredido e permanecer do cara. Mas eu estou propondo que talvez nós tenhamos uma consciência de que a durabilidade é importante. Se é viável, se for viável. Dá para meus pais, mas enfim, tudo. que eu separei eles da minha cabeça e separei eles da minha vida. Porque eles brigavam tanto que eu falei, vocês não se separam, mas para mim vocês são separados. Eu chegava a rezar para que eles se separassem. Entendeu? Ao contrário. Graças a Deus eles se separaram porque se amam muito. Porque eu vejo que um não vive sem o outro. A verdade é que hoje vejo. Você reconhece mas já teve épocas em que eu falava, eu só trato com vocês separados. Mantive minha relação maravilhosa com os dois. Figura A, figura B. Mamãe, um de cada vez.
Porque ainda quando juntava uma terceira pessoa, eles achavam plateia, aí que o pau comia mesmo. Eu falava, esse papel eu não faço mais. Eu falo com o papai separado e com a mamãe separada. Então, eu os separei. Entendeu? Casamentos horrorosos são extremamente nefastos para as crianças. Mas minha mãe, Porque eu assim, insisto minha em mãe dizer, ficou mãe casada. infeliz é a pior desgraça. Quando morre uma mãe e o filho está do lado do caixão, o que ele fala? Fala, pô, mamãe fez o que quis, mamãe foi feliz, namorou bem, ou mamãe se atolou por minha causa, mamãe não trabalhou, aguentou aquele marido que ela não gostava. Isso mata um filho. Não, eu acho que eu não tô. Quer, não, porque Rita fez um olhar profundo. Fala, ali. Rita. Eu esqueci. Mas olha, ela falou que a sociedade fica cada vez mais complexa. O que eu acho é que devemos caminhar para uma simplicidade, pessoas se gostando, eu vou ser mais hippie. Entendeu? Numa tribo de índio, por exemplo, as crianças são meio de todas as mães. Eu sei que são pequenas células de sociedade, é muito mais fácil, entendeu? Agora, uma criança também pode ser meu filho. Depois que você tem filhos, eu tenho certeza que você olha para a questão do menor abandonado com muito mais emoção. Para todas as crianças, para todas as pessoas, para todas as muito crianças, mais os amor. animais, bicho. Você, quando tem bebê, você olha para a cara de uma vaca, você fala, gente, a vaca tem olho de criança. Eu nunca tinha percebido isso. Entende? Então, que isso sirva para que a gente consiga amar com mais facilidade. Eu não acho que temos que caminhar para uma simplicidade mas há maior. novas relações de amor que têm que ser criadas, que é a da madrasta pelos filhos do marido, dos filhos pela... A primeira coisa a se das fazer é eliminar enteadas esse termo madrasta, né? Porque meu filho outro dia falou assim, madrasta é muito má, né, mamãe? Eu tenho 3 anos ele, porque madrasta é uma Morrendo de palavra medo que da já madrasta. está Não há outra palavra. inteiramente... Mas minha mãe segurava umas barras do meu pai segurava umas barras Tem que da minha segurar mãe. as barras, né? Tem uma coisa que eles combinaram lá, que não iam se separar, que iam se aturar, iam se amar, tudo. Então, duraram anos. Que é a e pregação anos, da e anos, Fernanda. que é a Isso não pregação reflete, dela. de certa forma, na sua durabilidade desses anos? voltando para a questão, mas se você se apaixonasse loucamente pelo Olha, seu mas vizinho, essa é a loucamente. questão. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que tudo, não, loucamente, mas eu acho, Marisa, que esses são os códigos que a gente tem que reencontrar. Sim, então eu sou uma pessoa que eu não posso mais viver paixões, eu sou uma pessoa que eu não posso viver outra experiência. Eu não estou dizendo aqui que sou ou não sou, isso é uma coisa que eu tenho que debater em casa com meu marido. Mas eu tenho que trabalhar essas possibilidades, trabalhar caso elas ocorram, de uma maneira que eu tenho um propósito na minha cabeça. Eu casei com um homem no qual eu me dou muito bem, é claro, porque senão também não teria esse discurso, e pretendo, entendeu, comandar dentro do que for possível e impossível, para que eu consiga ter uma imagem dentro da minha casa de um pai e de uma mãe que é uma empresa, entendeu? Você vê que as nossas Amorosa. tatuadas, as nossas roqueiras, as nossas... Viu, Mônica, mãe? Eu sou sua opinião tatuada, mas você eu não sou deu. legal. Mas é o seguinte... Mônica, deixa eu ouvir a opinião. Vamos ouvir a opinião Não, da eu- Mônica. Vamos ouvir a Ela opinião é de muito Mônica. jornalista. Fala, Valdo. Eu passei por 3 casamentos, então eu sou uma pessoa do pavio curto, Você passou que por 3 que a Fernanda casamentos? se refere. Aham. Eu não saberia. acho difícil suportar uma relação que não... Você acho que sou arrependeu mais de alguma como você. separação? Não, acho que as separações quando acontecem é São porque tudo já foi inevitáveis, é. tentado e você não acha mais a fórmula. Então... Eu falo isso, gente. Eu tenho aqui, eu estou dando a minha opinião pessoal e ela se reflete no estilo de vida que eu levo. Eu tenho muita sorte de ter encontrado um homem muito específico também. que admira as minhas idiosincrasias. Então, provavelmente, eu não vou ser punida por ser como eu sou em algum momento que eu vier a fazer merda ou que já tenha feito o que for. Quer dizer, há uma tolerância, porque nós nos escolhemos com muito realismo. Então, eu estou falando de um ponto de vista cômodo. Desculpa se Claro, não, se tratando das você- nossas moças clássicas, desquitadas. Você e eu somos meninas de sorte. Horrível, você é. A palavra, então, eu que fiz. Desquitadas. Eu nunca fui casada no papel, portanto, eu não sou desquitada. Eu era concubinada, hoje eu sou separada. Tá? Não, então nós somos meninas de sorte, Nós vou chegar mais somos, pertinho. é. E eu queria ouvir aquele caso que ela falou. E se eu me apaixonar pelo meu vizinho perdidamente? Vai. Eu não sei, gente, Vai. eu não tenho um vizinho bom assim. É. Eu não me apaixonei pelo meu vizinho. Mas não deu para segurar o seu casamento? Não, meu casamento Perdoa, eu não meu queria amor. falar da minha vida pessoal. E é muito recente tudo isso. Eu não tenho nem história ainda para contar. Se eu for contar, vou contar um monte de casos descabidos. Não, e não foi por terceiros. Não foi absolutamente, entendeu? Por paixão, por... Não foi. E, inclusive, eu acho que quando a separação ocorre por um terceiro, por um espaço, é porque tinha um espaço vazio. Sabe? Eu não acredito que você esteja... Se você se apaixona perdidamente por alguém, é porque... Mas Você A tava Fernanda solteiro, ficou o teu impressionada coração. com uma psicanalista americana. isso A Judith Wallerstein. Não foi Judith visível. Morris. Não, como é que é? Ah, pensei Acho que é Wallerstein. Wallerstein. Wallerstein, uma coisa assim. Ela diz Não. que
É? Ela fala... Doida, né? Ela diz que os filhos de crianças separadas, de pais separados, né? Os nossos Ela filhos... fez 25 anos de pesquisa De como pesquisa. psicoterapeuta, que ela avaliou 25 anos crianças de pais separados e de pais não separados. E as estatísticas, e americano sabe fazer estatística bem, prova que, de fato, filhos de pais separados repetem um comportamento crônico de insatisfação, de problemas familiares, de colegiais e de problemas de relacionamentos futuros, envolvimentos com drogas, entendeu? Então vamos combinar que não são filhos de pais separados, são filhos de pais mal casados. São filhos de pais que se escolheram mal. Não é não, Marisa. Eu li a entrevista dela, ela fala especificamente sobre Como é que é o o nome fato dela? de Sim, mas é que tão eles mal pedem, casado eles que pedem, separou. É a dor da perda do casal, do pai e da mãe. Ela diz que é uma dor que jamais se supera ao longo da vida. Agora, eu fico me perguntando se isso também não é uma... e ela prega também, eu tenho da mesma corrente muito. da Fernanda, que os casais fiquem juntos para que os filhos tenham um desenvolvimento vi igual. uma coisa dessa terapeuta. Ela deu uma Foi um entrevista... escândalo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, inclusive, a psicanálise, quando entra nos Estados Unidos, que isso é bem interessante, eles vêm com a proposta da cura. Nós somos homens modernos, que nós não admitimos o tédio, nós não admitimos o instante frio de uma relação, a gente não admite muita coisa. Eu quero te dizer o seguinte, meu casamento é maravilhoso, eu sou casada com um homem muito maravilhoso, mas se eu pensasse, eu me separaria também. Olha, tô cansada, tô há 10 anos casada com meu irmão, Não que é saco, assim, né? Fernanda, não é assim. Eu sei que não é, não tô dizendo que seja o seu caso, Marisa. De muita gente. Não, assim, eu sei que não é o seu caso. dolorosíssima pra Mas todo mundo. pois é, mas se tornou muito viável e que tomara a Deus tudo se torne cada vez mais viável, porque é isso que nós queremos, é liberdade de viabilizar nossos desejos, mas que as pessoas não pensam mais o quanto isso pode vir a ser prejudicial num filho. Eu sou capaz tomara, posso ser, daqui a um ano tô separada. Não é o que eu desejo. Depois faço um monte. Não mesmo. Mas tudo bem, mas por enquanto eu acredito que se eu me esforçar um pouco, eu possa, daqui a 30 anos, estar do lado de um cara que é um puta de um companheiro e que me ajudou a criar os meus filhos de uma maneira que eu acredito. Bom, Fernanda, esse assunto a gente passava a noite inteira, né? Tô suando. Família moderna Também é tô the suando. jazz. Família moderna. Eletrodomésticos casamento, da amor, última separação. geração e problemas familiares da idade média.